Oi, gente, tudo bom? Tô começando hoje um vídeo bem importante para mim, que acho que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas que eu tenho um certo receio, vocês vão entender por quê. Acredito que pelo tema vocês já sabem. Eu tô falando muito estranho porque eu coloquei a parte de baixo do aparelho faz poucos dias, então ainda não me adaptei à maneira de falar e eu tô com uma trava para não fechar totalmente os dentes, então por isso que eu tô falando estranho. Único comentário, tá? Vamos lá direto pro vídeo que eu quero focar bastante, e justamente por querer focar bastante, eu coloquei tópicos aqui na minha frente, no meu computador, de coisas que eu preciso falar, que eu não posso esquecer de falar. Bom, esse vídeo, tem o objetivo principal de desmistificar espiritismo, espiritualidade, espíritos, mediunidade, fenômenos espirituais, casas espíritas e tudo mais. Quando eu falo espiritismo, eu estou me referindo ao que eu frequento, ao que eu estudo, no centro que eu frequento, a gente estuda as obras do Allan Kardec, juntamente com os livros de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, tantos outros, né? Dessa linha aí. Então, é disso que eu estou falando. Eu não vou me referir a Candomblé, eu não vou me referir a Umbanda, porque eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, então não inclui nada disso. É apenas isso que eu citei. As obras do Allan Kardec. Então, o objetivo desse vídeo é esse, porque eu ando me deparando recentemente, a minha vida inteira, na verdade, com muito medo, às vezes vergonha, às vezes receio de citar tudo isso que eu aprendo, e o que eu aprendo no Centro Espírita rege a minha vida. Então, qualquer pessoa que goste dos meus vídeos, qualquer pessoa que goste da minha amizade, qualquer pessoa que goste da minha companhia ou de algo que eu falo, isso está embasado nessas obras que eu leio, que eu estudo desde adolescente. Porque tudo que eu aprendo no centro espírita, eu levo para minha vida como comportamento, como mudança, como tudo que eu quero ser, todas as mudanças que eu faço para melhor na minha vida são por conta desse conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Então, eu já passei por muitas situações de medo de falar que eu sou espírita, e aí isso foi passando. Depois eu comecei a ter medo de falar que, não, todo sábado é o dia que eu estou no centro espírita. Ou então, não posso ir porque eu vou estar no centro espírita. Ou, não, nossa, foi muito legal isso aqui, aconteceu no centro espírita. Eu me vi muitas vezes tendo vergonha de falar isso, medo, mas não vergonha por mim. Vergonha porque eu sei o que vem na cabeça das pessoas, eu sei o julgamento que vem, eu sei o que muitas pensam, porque muitas falam, né? Muitas religiões, principalmente essa parte do cristianismo, né? Religiões cristãs, elas falam abertamente que qualquer religião ou doutrina que acredite em espíritos trabalham e ajudam e conversam com demônios, com o diabo e tudo mais. E isso é obviamente uma falta de conhecimento, uma grande ignorância falar isso. Não existe uma pessoa que fale isso sobre o espiritismo, por exemplo, e não seja ignorante no sentido de conhecimento, porque basta ela ir uma vez, basta ela ler um livro, basta ela procurar saber do que se trata para esse primeiro argumento cair por terra. Então, o princípio de quem critica o espiritismo dessa maneira, falando que é coisa do demônio, que é coisa do diabo, que a gente conversa, que a gente invoca demônios, esse princípio já infelizmente quer dizer que a pessoa não tem conhecimento algum sobre aquilo e que ela está equivocada, ela está falando uma coisa que ela não conhece, tá? Então isso é o primeiro fato, isso não é opinião, isso é um fato. Esse tipo de coisa começou a me travar muito. E como eu estou muito assídua no centro espírita, eu estou indo 2 vezes por semana e uma vez por semana eu estudo online, e eu vivo disso, porque é o que eu amo, ler, estudar e tal, e ter contato, porque me faz ser uma pessoa melhor. Tá tendo muitas situações que esse assunto vem à tona. E dentro dessas conversas com as pessoas ao meu redor que não sabem, não entendem muito do assunto, eu fico muito sem saber o que falar. Então esse vídeo aqui, ele tem esse objetivo de, se você, assim como essas pessoas ao meu redor, não sabem do que se trata, mas tem uma certa curiosidade do que é, ou sempre quis saber o que acontece no centro espírita, o que é ser um médium e do que se trata tudo isso, hoje você vai saber, tá? Então tudo isso que eu tô falando é pra você se identificar se você já pensou dessa maneira ou se você também é espírita e já se sentiu dessa forma, tá?
Uma outra coisa que acontece muito também tem a ver com a mediunidade. E aí uma coisa não exclui a outra. Tanto você pode estar lidando só com o espiritismo, quanto você pode estar lidando com um médium, que às vezes ele não é espírita, ele não sabe que ele é médium. Ou até mesmo você pode estar lidando que nem eu sou médium atuante e eu vivo em sociedade. Então, médium, como sempre dizem, médium é médium 24 horas por dia. Eu não sou médium só num centro espírita. Então, acontecem coisas comigo que eu às vezes não posso explicar, não consigo explicar ou não quero explicar, que estão relacionadas a isso. E, enfim, vou falar sobre mediunidade em geral. A mediunidade, ela basicamente é esse contato, seja ele de que maneira for, com o mundo espiritual. Então, seja através de uma sensação, um arrepio, seja através de ouvir vozes, as vozes dos espíritos que estão ali, seja através da psicografia, como o Chico fazia, Chico Xavier fazia muito. Gente, tem um livro que se chama O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, faz parte dos principais livros do Espiritismo, que ele lista todos os tipos de mediunidade. E vocês não podem imaginar quantos tipos existem. Você pode ser ateu, que se você ler esse livro, é bem provável que você se identifique. Porque, não só esse, tá? Se você for ateu, você vai ter que ler muito mais, porque ateus geralmente são muito convictos, porque é muito fácil não acreditar em nada quando você não conhece tudo, né? Mas enfim, então a mediunidade, ela é essa percepção do mundo espiritual, esse contato com o mundo espiritual e muitas vezes a comunicação. Todas as pessoas são médiuns. Todos os 8 bilhões de pessoas no planeta Terra são médiuns, em níveis diferentes. E a grande maioria dessas pessoas não sabe. Existem muitas maneiras de descobrir como, existem muitas maneiras de comprovar para as pessoas céticas, tem muitas maneiras de comprovar. E tem muitas maneiras também de desenvolver. Eu sou médium e até o presente momento eu atuo como médium psicofônica e psicógrafa. Ou seja, quando eu estou numa casa espírita, eu vou para a mesa e os espíritos falam através de mim, e na mesma casa eu escrevo como o Chico fazia. Não como o Chico fazia, né? Ninguém escreve como o Chico, mas ao invés de falar, eu escrevo também o que os espíritos falam. Eu já achei muitas vezes inimaginável contar essas coisas para pessoas do dia a dia, porque mesmo que elas saibam que eu sou espírita, só de falar que isso acontece, eu já tenho muito medo do que elas vão pensar. E toda vez eu penso assim, não, eu não vou falar porque essa pessoa não vai saber o que é, e ela vai pensar tal, 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 tal coisa. E as pessoas sempre vão pensar tal, 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 tal coisa. Então, as pessoas elas sempre vão pensar tal, 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 tal coisa, se não tiver ninguém para falar para elas qual que é a realidade, o que acontece de verdade. Então, isso sempre vai continuar sendo um mistério, sendo um tabu, tendo tanta gente achando o que não é verdade por aí, enquanto não tiver gente corajosa bastante para ir lá e falar qual que é a verdade. E eu falo corajosa porque dá muito medo, o julgamento ele é muito grande por todo mundo praticamente, né? Tem gente que não julga, mas tem gente que tem curiosidade, pergunta, na boa. Mas a maioria tem um pré-julgamento ali na cabeça, então é por isso que eu tô falando sobre tudo isso aqui. Esse trecho que vocês estão vendo agora, ele tá sendo gravado depois que eu terminei o vídeo, porque eu falei, gente, a obsessão é grande quando a gente quer levar informações sobre espiritualidade. Não saiu o áudio de um trecho do vídeo. Vou gravar de novo agora. Bom, a parte que cortou é a parte que eu comecei a falar sobre como que é um centro espírita, o que acontece em um centro espírita, como que é uma casa. Um centro espírita ele tem o objetivo de você estudar, você auxiliar e você ser auxiliado. O que a gente estuda no centro espírita? Os ensinamentos de Jesus. Basicamente são muitos livros espíritas para a gente entender como funciona esse processo também de reencarnação, tudo isso. Tem a Gênese do Allan Kardec, que fala sobre o início de tudo, a criação do universo mesmo, sobre toda essa visão científica. Tem muita ciência no espiritismo, isso é uma coisa que muita gente não imagina. Inclusive, agora com o bóson de Higgs, estão também comprovando muitas coisas que a gente já fala nos livros espíritas há muito tempo, então isso é muito empolgante. Enfim, então basicamente são os livros espíritas para a gente entender os porquês, todas essas dúvidas que vocês devem ter aí, do porquê, da vida, da morte, de tudo, com base na conduta de Jesus, né? De como ele viveu, de como ele dizia para a gente viver. E aí, por que auxiliar?
porque muitos espíritos vão lá também para serem ouvidos, para entenderem o que está acontecendo. Eles são encaminhados pela espiritualidade lá também, para a gente poder conversar, explicar o que está acontecendo, ouvir. E também muita gente como nós, assim, vamos lá sofrendo, muitas vezes por uma mediunidade desestabilizada, ou porque a gente perdeu alguém, ou porque a gente está meio sem rumo na vida, está meio sem propósito, está sofrendo uma depressão. E então, diversos sofrimentos também a gente consegue atenuar lá com o estudo, entendendo muita coisa, né? Então, como que funciona quando você chega numa casa espírita? Na que eu vou falar na que eu vou, tá? Porque varia um pouco. Na que eu vou, aos sábados, quando a gente chega, primeiro tem o momento do passe, e aí, depois do passe, eu vou para psicografia, que é meia hora. Depois da psicografia, a gente tem 1 hora de estudo da mediunidade, que é o livro dos médiuns, que eu falei para vocês. Então, o livro dos médiuns tem os tipos de mediunidades e a gente debate aquilo e cada um fala a sua experiência, até pra gente aprender, porque quem tá começando não sabe muito bem como funciona, tá muito perdido. Quem já tá lá na frente tem muito que aprender e que ensinar. Enfim, existem muitos tipos de mediunidade também. Depois do estudo da mediunidade tem um intervalo e aí tem uma palestra de 1 hora. Essa palestra também geralmente é com base em algum livro ou algum tema muito importante pra gente discutir e tirar dúvidas também. Aí quando acaba a palestra tem a sessão, que é o momento da mesa, tá? E eu acho que esse momento eu já falo logo em seguida aí no vídeo. Aí no momento da sessão, o orientador da casa, ele começa a chamar os médiuns que vão pra mesa e as pessoas que vão orientar. E aí nesse momento eu vou falar bem breve, tá, gente? Que nem eu falei, se quiser... Peraí. Ai, gente, tá muito difícil gravar esse vídeo hoje porque eu não tô bem, principalmente espiritualmente, então eu sabia que ia ser difícil, vamos lá. Então, no momento da mesa, são chamados os médiuns e os orientadores, e aí na mesa tem uma certa concentração, todo mundo se posiciona e começa o trabalho de realmente, por exemplo, quando eu tô lá, começar o espírito a falar através de mim. É um momento de grande concentração. O orientador, que é a pessoa escolhida para orientar esse espírito, vem e começa a conversar com esse espírito e tentar levar aquela conversa por um caminho de explicar para aquele espírito tudo que pode estar acontecendo, ouvir aquela dor que ele está tendo, aquelas dúvidas que ele tem. E eu não vou entrar muito nisso porque, como eu falei, gente, eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar como que acontece, o que é, o que fala, por que isso acontece. Mas uma coisa importante, um dos maiores motivos de ter tantos espíritos perdidos, sem saber, em sofrimento, em desequilíbrio do lado de lá, é por essa falta de informação do lado de cá. Uma pessoa que ela é completamente cética do lado de cá, que ela não acredita em nada disso, que ela acha que são demônios e tal, não é que no momento que você desencarna, que você morre, que você automaticamente começa a entender tudo aquilo. Para você tudo continua igual. É uma sensação de um torpor, é uma sensação de confusão mental muito grande, que você não consegue entender imediatamente o que aconteceu se você não tinha informação antes. Por isso que é tão importante, mesmo se você não é espírita, é de outra religião, não tem problema nenhum. Mas se você puder estudar o que é, pelo menos ter a curiosidade de saber o que é o espiritismo, quando chegar aquele grande momento, muito mais provavelmente você vai sofrer um pouco menos, porque você vai entender mais rápido o que aconteceu. Esse era o adendo, tá? Então, esse momento dura mais ou menos 20 minutos, meia hora. Depois, as pessoas da plateia, elas assistem, tá? Podem assistir, inclusive é bom que assistam. Depois elas saem, a gente dá uma discutida o que aconteceu ali na mesa e vamos embora. Isso é o trabalho principal de sábado, tá? Tem muitos outros que acontecem, muitos outros estudos, mas isso aí é a maioria. Então, não tem nada muito grandioso, assustador, como fala? Macabro, não tem nada disso que acontece lá. É tudo muito tranquilo. Qualquer pessoa pode assistir e tá lá na plateia assistindo e tirar as dúvidas que tiver também, tá? Uma outra coisa que não tá aqui na minha lista, mas que eu quero falar, é sobre essa questão de espíritos. O que são espíritos? Meu Deus, vocês chamam espíritos? Tem espíritos lá? Me sinto lhe informar, mas tem espíritos em absolutamente todo lugar. No seu banheiro, no seu quarto, na sua cozinha, na sua garagem, no meio da rua, no shopping, principalmente em festas. Tem espíritos em qualquer lugar. Muitos espíritos em qualquer lugar.
todos eles estão lá armando coisas? Não. Muitos estão até meio perdidos, sem saber onde eles estão e o que está acontecendo, ou achando que eles ainda estão encarnados. São muitas possibilidades. Ah, mas espíritos são demônios. Espíritos somos nós. Esses demônios somos nós. Vocês não veem pessoas no mundo hoje, ou que já viveram no mundo, que você via os atos dessa pessoa e falava, meu Deus, essa pessoa é muito ruim, essa pessoa faz coisas horríveis, ela é capaz de coisas inimagináveis, uma maldade muito grande. Essa pessoa desencarna e ela tá do lado de lá e ela não se transforma automaticamente. Assim como pessoas que são egoístas, injustas, como que fala, arrogantes, que tem milhares de defeitos, assim, irritadas, estressadas, elas desencarnam e continuam sendo as mesmas. Então, elas estão do lado de lá. Você não precisa ser um ser criado da sua imaginação para ser ruim. Existem seres humanos capazes de coisas horríveis também, tá? Então, esses demônios somos nós. Ah, o anjo da guarda. Anjos, meu Deus, são anjos que chegam voando. Esses anjos, eles nos protegem. Esses anjos, eles nos aconselham. Eles são nosso sexto sentido, nos dão sinais. Somos nós. Somos outros espíritos. Gente, vocês não têm ideia, a obsessão tá grande, hein? Mesmo depois que eu troquei de microfone, um vídeo de 11 minutos e meio, que era muito importante, desapareceu. Ele não tem áudio, E eu já tava com outro microfone com fio, porque esse aqui tinha acabado a bateria. Eu vou ter que gravar de novo, gente. Vamos lá, vou ter que repetir tudo que eu falei em 11 minutos. Vamos ver se eu falo mais rápido, né? Bom, eu tava falando nesses 11 minutos sobre a mediunidade e o álcool. Bom, os maiores casos que acontecem comigo que me deixam pior são, de triste, chateada mesmo, são a incorporação no dia a dia, que é fora da casa espírita. E essa incorporação ela é o que acontece muito com muita gente por aí que nem sabe que o espiritismo existe e que a mediunidade existe. Tem muita gente por aí incorporando sem saber. E aí, principalmente isso acontece quando envolve algum entorpecente. Pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser algum sedativo, algum remédio muito forte, uma anestesia muito forte, quando você está voltando de uma anestesia, durante uma anestesia. Então, acontece muito com muita gente. E aí, provavelmente, depois que eu falar, pode ser que você comece a se lembrar de alguns casos, tá? Não acontece com todo mundo porque, como eu falei, as pessoas têm mediunidades em graus diferentes. Algumas é pouco perceptível, outras são muito desenvolvidas e sofrem muito, tá? Então, vou dar o exemplo do álcool porque é o que acontece comigo. Quando eu bebo um pouco além do normal, quando um médium bebe um pouco além do normal, o que acontece? O perispírito ele descola um pouquinho mais do corpo quando você tá meio grogue. Então o perispírito ele desprende um pouquinho, se afasta um pouquinho e nisso fica mais fácil do espírito se aproximar. Ele não toma conta de você, mas ele se aproxima e consegue falar por você, consegue te dominar muito mais, né? Então, isso acontece muito mais com a bebida, né? Aí, foco, tá difícil falar. E aí, efeitos, como que você pode notar, por exemplo, em relação à bebida? É muito comum um choro muito forte, muito exagerado, muito profundo, uma dor muito grande e aparentemente sem motivo. Então, aconteceu uma briguinha, aconteceu uma coisinha em algum lugar, numa festa, alguma coisa, e aquilo ali se aumenta de dimensão de uma maneira muito grande. Por que aumentou? Aquela pessoa tem o costume de fazer aquilo? Mediunidade, provavelmente. Outra coisa, raiva. Acessos de raiva, violência muito grande. Então, a pessoa quer quebrar coisas, quer bater, ela quer gritar, ela quer brigar, quer causar, e ela não é daquele jeito geralmente, provavelmente incorporação. Provavelmente eu estou falando, tá? Não estou afirmando que é 100% das vezes, porque eu não conheço 100% dos casos. E uma outra também que é muito comum é a adrenalina, o extremo, a pessoa querer pular de lugares altos, ela querer acelerar muito o carro, ela querer fazer coisas perigosas, ela querer beber muito. Então ela já tá bêbada, mas ela chega num ponto que ela quer desafiar as pessoas. E aí ela quer virar shots, e ela quer ir para vários lugares, e ela não quer parar mais. Quer ir até de manhã, quer viajar, quer sair dali para outro lugar. Quer fazer coisas que de risco, né? Também, provavelmente, é incorporação.
Que nem eu tô falando, depende muito, né? Mas se aquilo não é comum da pessoa, não é muito normal, ela tá muito diferente, é muito comum, se você já tem o hábito também, você vê no olhar da pessoa. O olhar da pessoa muda. Se você conhece muito bem aquela pessoa e ela tá incorporada, você olha pra ela, você sabe que não é ela. Se você tiver esse olhar afiado, você consegue perceber. As coisas que ela fala ficam diferentes. Principalmente, se ela sabe que ela está incorporada, principalmente, né? Se ela tem esse conhecimento, o espírito ele consegue. Por exemplo, eu já faço isso todo sábado, né? Eu tenho incorporações todo sábado. Então, quando acontece uma incorporação agora, o espírito ele fala de uma maneira muito mais clara, porque eu já estou muito mais afinada para aquilo, né? No começo era muito mais confuso. Enfim, então é muito amplo esse assunto, é muito complicado, mas deixa eu te falar. Como eu falei, não existem espíritos só numa casa espírita, existem espíritos em todos os lugares. Não existem médiums só atuantes dentro de uma casa espírita, os médiums são médiums o tempo todo. Então é preciso ter muito respeito, muita paciência e muita humildade para lidar com as coisas. Não é porque você não conhece, não é porque aquilo ali que está acontecendo com aquela pessoa tá um pouco fora de controle, que ela é fraca, não é porque é uma coisa que ela não tá, que você não está conseguindo entender mesmo ela te explicando, que você deve julgar ou condenar. É uma bênção ter esse conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma carga muito pesada para carregar, não pesada demais, mas é muito difícil, porque eu me sinto muito sozinha muitas vezes, principalmente no meio dos jovens, porque jovem não quer saber na verdade disso, né? Eu tô indo atrás na verdade porque, assiduamente, porque minha mediunidade despertou no Japão. Já falei isso aqui, eu acho. Agora, da última vez que eu fui em maio, despertou assim, de uma vez, e eu fiquei completamente descontrolada, incorporando em casa, no carro, em festa, a qualquer momento, de uma maneira completamente descontrolada. Então, a gente, quando tá sofrendo, a gente procura ajuda, né? A gente é muito sem vergonha. Quando tá indo tudo bem, a gente não quer saber de estudar, de evoluir, de ajudar, de fazer caridade e tal, mas quando aperta, a gente quer ajuda. Então, eu tô frequentando. Comecei a frequentar por isso e agora estou frequentando porque é um mundo maravilhoso. Eu já estudo espiritualidade desde muito novinha e já frequentei centros muitas vezes, mas eu parava e agora voltei. Então, pode ser que você tenha notado alguma coisa similar. Acredito que eu tenha falado de muito mais coisa no outro vídeo, porque tá metade do tempo, mas eu não lembro o que eu falei. E eu não consigo ler meus lábios no vídeo para saber o que eu estava falando, então a espiritualidade ganhou essa, os espíritos que queriam atrapalhar. Mas com certeza, se vocês assistiram até aqui e se vocês colocarem aqui nos comentários qual desses temas vocês querem que eu desenvolva em outro vídeo, a gente vai ter chance de falar. Então, eu tenho muita curiosidade sobre como que é a psicografia, como que é uma incorporação, o que você sente, o que você vê, o que você escuta. Por que você acredita em reencarnação? O que é reencarnação? Mas eu não acredito, me prova. Provar vai ser difícil, mas qual que é a lógica da reencarnação? Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Desde que seja com educação, carinho e cuidado. Se não for com educação, eu não vou te responder, então você vai estar perdendo seu tempo. Mas eu quero muito que vocês tirem as dúvidas aqui, tá bom? Vamos desmistificar uma coisa que só faz bem pra gente. Só traz coisas boas. Você não precisa ser espírita pra você aprender tudo isso, para você ler livros espíritas. O espiritismo não te cobra absolutamente nada, você é completamente livre para fazer o que você quiser, porque tudo tem uma consequência e não é a gente que cobra, é simplesmente a lei do livre-arbítrio, a lei da reencarnação, a lei da vida. Você faz o que você quer, mas você colhe o que você planta. Como que é? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, alguma coisa assim. Bom, gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.